Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, na divisa que escolheram para este congresso. Enquanto você encontra o livro de Amós, quero louvar a Deus por esta oportunidade, a qual estou honrado de ter recebido este convite do Ministério de Louvor para este congresso. Quero agradecer ao nosso Deus, a toda a coordenação do Ministério de Louvor, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Pedro Teixeira, da pastora Ediná, que tem tanto nos abençoado, e abençoado não somente o Rio de Janeiro, mas outros estados, como o Rio Grande do Norte, onde está lá o pastor André Teixeira, missionária Maria Clara. Deus tem abençoado a muitos através da vida do nosso pastor. Louvar a Deus também pela vida do pastor Adriano, que tem se tornado um amigo meu, minha família, enquanto estava na gestão da UMADESC, devido a vários conselhos que temos colocado em prática na gestão da missionária Eliana Ramos. Também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está ali, que vai fazer um sinal, vai dar aquele sorriso lindo. Esposa, minha intercessora, minha amiga, minha confidente, primeira tesoureira da UMADESC também. Você achou o livro de Amós? Encontre o capítulo 4, versículo de número 12. É a divisa que escolheram para este congresso. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Versículo do livro de Amós. E Amós é um profeta que nasceu em Tecoa, uma pequena cidade de Judá. Apesar de não ter uma concordância se ele era pastor de ovelhas, devido às ilustrações que ele usa no seu livro, bem simples, sempre trazendo coisas do campo, ou se ele era o dono das ovelhas, o dono da fazenda, devido ao seu estilo literário. Independente de ter esse consenso, Amós era um homem simples, sem formação sacerdotal, sem ter frequentado escolas de profetas, porque Deus faz dessa maneira. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. E Ele pega aquelas que acham que são e remove para saber e para nos fazer entender que não é a capacidade vocal, não é a capacidade intelectual, não é a capacidade humana que vai fazer acontecer algo em nossas vidas. Na verdade, o que faz acontecer é Ele. Se Ele não fizer, nada é feito. Se Ele não vir em nós, através do Teu Santo Espírito, nós não conseguimos nada. Sem Ele, até o que se faz, se não tiver Ele, perde o sentido. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus pega um homem simples, com hábitos simples, e faz dele um profeta para toda uma nação. Faz dele boca de Deus. Pense num homem corajoso. Era Amós. Pense em alguém que era fiel a Deus e as palavras que Deus lhe dava eram Amós. Amós não tinha meias palavras, era o que Deus mandava ele falar, ele entregava. E o seu livro começa com uma profecia de juízo a várias nações: a Filístia, a Tiro, a Edom, a Amon, a Moabe, até que o juízo de Deus se vira para Israel. Primeiro para Judá, terra natal de Amós. Deus vem com palavras de juízo muito duras. Amós profetizou durante o reinado de Uzias em Judá.
e durante o reinado de Jeroboão II, que reinava em Israel. Israel vivia o seu apogeu material. Estava numa época de muita prosperidade material, ao passo que internamente a corrupção e a idolatria reinava dentro de Israel. E as palavras, as profecias de Amós são duras, e vem de um Deus que ele é amor, mas também é justiça. E Amós vem profetizando essas palavras duras, porque Deus castiga, sim, mas Deus castiga, Deus pune para educar, para chamar de volta, para ensinar. Em suma, Deus corrige porque Ele ama. E Amós vem trazer uma capacidade didática de Deus, porque a correção ela tem que ser na medida, na altura do erro. Porque se você corrige alguém de maneira bem dura, sendo que o erro foi pequeno, você é capaz de magoar a pessoa. Só que se você corrige ela de maneira branda, quando o erro é alto, é grave, você talvez incentive a continuar errando. E como Deus é didático, Ele vai corrigir Israel na altura do pecado que Israel está cometendo. Israel, nesta época, pecava demais. No capítulo 4, capítulo que nós lemos, Deus começa uma série de denúncias no âmbito político, social e econômico de Israel. Aliás, denúncia política é a base do livro de Amós. Existem espalhados todo o livro de Amós graves denúncias que aconteciam no meio da sociedade de Israel. Israel vivia uma época próspera, muito próspera. Só que o poder, o dinheiro e essa prosperidade não alcançavam a todos os moradores de Israel. Alcançavam uma seleta classe de poderosos que habitavam naquela região. Além de eles já serem ricos, eles oprimiam os pobres daquela época, para que os pobres ficassem cada vez mais pobres e os ricos ficassem cada vez mais ricos. Isso tudo para satisfazer a sua vida boa. Existem vários versículos ao longo de Amós, a qual Deus se mostra irado pelo que está acontecendo em Israel. Deus diz que o pobre é trocado por um par de sapatos, que o pobre ele é oprimido, que tornaram o juízo de Deus em alógena, que era uma fruta amarga, e o juízo, a equidade está jogada no chão. Os tribunais da época, os grandes tribunais, que eram para ser sinônimo de justiça, viraram casa de suborno. Assim diz a palavra de Deus. Deus está irado e envia Amós para falar. Mandava quem tinha mais. O pobre era oprimido e o país estava sem justiça. Era uma sociedade que, apesar de rica, era sem Deus. E aí surge uma pergunta, nesse ambiente que Amós profetizou. Mas por que Deus relatou tudo isto? Estaria Deus interessado pela política? Além disso, que Deus vem relatando através do profeta Amós, ter a ver com a justiça, porque o país está um caos e a injustiça está reinando. E se Deus é justiça, é a personificação da própria justiça, Ele deve agir. Além disso, ter a ver com a justiça. Deus está mostrando que quando uma sociedade está sem Deus, quando uma sociedade opta por não obedecer os preceitos de Deus, isso terá ligação direta com a liderança nacional deste país e com a sociedade
como um todo. Nós vivemos no período atual, de uns anos para cá, uma verdadeira crise política e agora, de um certo tempo, econômica. Os noticiários ficaram pequenos para tantos escândalos políticos e operações de Polícia Federal, e vocês têm acompanhado os telejornais. E a crise é grande, é feia, e nós vemos, pelo menos eu vejo alguns cristãos criticando alguns políticos. E quando eu vejo essa passagem em Amós, eu vejo que muitas das vezes nós criticamos quando há suborno na política. Nós vemos os políticos subornando. Mas por muitas das vezes, a pregação de domingo aqui me inspirou bastante, pastor Adriano. Nós vemos crentes, como eu e como você, tentando subornar a Deus também, colocando Deus na parede, dizendo: eu lhe darei isso, porque o Aurélio define suborno como dar algo específico, querendo obter outra coisa, querendo obter alguma vantagem. Muitas vezes reclamamos dos políticos, mas nós tentamos subornar a Deus, tentando achar que aquilo que damos vai nos dar condições de pedir outras coisas além. E Deus diz na sua palavra que de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você planta vitória, você vai colher vitória. Se você planta santidade, você vai colher a presença de Deus na sua vida. Nós vemos políticos fazendo e desfazendo alianças em prol de interesses próprios. E muitas das vezes nós quebramos e achamos que a nossa aliança com Deus, ela é descartável e pode ser adquirida na hora que nós quisermos. E Deus diz na sua palavra que a aliança com Ele é uma só e deve ser preservada até o dia que Ele voltar. Nós vemos políticos prometendo e não cumprindo. E é final do ano e é época de nós prometermos tantas coisas que nós não vamos cumprir ao longo do ano. Tantas coisas que nós prometemos na virada de 2014 e 2015 e nós não cumprimos. E a palavra de Deus nos diz que é melhor não prometer, mas se você prometer, é melhor que cumpra. Porque a sua palavra é empenhada diante de Deus. Nós vemos políticos mentindo. E quantas das vezes nós empenhamos a nossa palavra, dizemos que não iríamos fazer mais e voltamos a cometer as mesmas práticas. Sem contar numa vida mentirosa, híbrida, numa vida dúbia, que diante de Deus a postura é uma, o falar é um, o vestir é um, mas fora de 2 horas de culto, o falar é outro, a postura é outra, é uma outra vida. Nós podemos não passar na televisão como os políticos, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, e a Deus ninguém engana. Tudo aquilo que nós fazemos, ainda que sejam as escondidas, segundo o próprio livro de Amós, no capítulo 9, Deus vai dizer: ainda que vocês tentem se esconder no inferno,
ainda que vocês tentem fugir do meu olhar, eu do céu contemplo a atitude de cada ser humano na face da terra. Não há como enganar ao Senhor. E neste caso, na época em que Amós profetizou, o caos estava instaurado, a injustiça reinava. E isso tudo tem a ver comigo e com você, porque a igreja exerce um papel fundamental diante da sociedade. Eu, você, nós como igreja, nós somos guardadores da moral, da ética, dos bons valores, dos bons costumes, da equidade e principalmente da santidade. Nós somos criados para ser exemplo para o mundo lá fora. Porém, se esses valores se perdem dentro de mim e dentro de você, dentro da igreja, se deixamos esses valores se perder aqui dentro da igreja, nós não podemos ser exemplo lá fora. Mateus capítulo 5 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E se os valores se invertem aqui dentro, nós que somos o grau da medida, a última esperança da terra, a terra toda se corrompe, os políticos, os líderes se corrompem, porque depende de mim e de você resguardar o que é justiça. O mundo tem que olhar para a igreja e ver justiça, verdade e santidade. Se nós perdermos isso, o mundo todo perde com isso também. E o povo de Amós está distante desses preceitos. Por isso que os líderes da época estão talvez como os nossos, perdidos. E Amós vem profetizar. Mas Tiago, a igreja tem crescido exponencialmente sobre pelo menos o Brasil. Nós somos a maioria sobre esta nação. Nós estamos crescendo, mas estamos perdendo a influência sobre o mundo. Porque apesar de sermos muitos, os bares também continuam crescendo a quantidade. A injustiça continua predominando. E Deus está dizendo que um verdadeiro avivamento não se faz com números de pessoas. Pode ter uma pessoa só, podem ter um grupo de discípulos, mas se eles tiverem a santidade guardada dentro da vida, eles vão virar o mundo de cabeça para baixo. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade do seu povo. De que adianta sermos muitos, que na medida que aumentam os cristãos, aumentam os escândalos, aumentam as denúncias, aumentam o nome de Cristo sendo vituperado para quem quiser ver nas redes de televisões, jornais, internet. Deus quer que você salgue. Deus quer que você seja luz. Há uma denúncia ainda no capítulo 4 de Amós. Amós diz que apesar de tudo, no versículo 4 em diante, ele diz que o povo continua adorando a Deus, apesar de estar num nível de pecado muito grande. Ele usa da ironia e do sarcasmo e faz um convite ao povo: vamos a Gilgal, vamos a Betel, para que vocês aumentem a corrupção de vocês, o rei Jeroboão I.
instituiu no meio de Betel, que significa a casa de Deus, um bezerro de ouro, para que aqueles que viessem adorar a Deus, adorassem aquele bezerro, para que através do bezerro de ouro, eles adorassem a Deus. Práticas pagãs, sincretismo religioso, inserido no contexto santo, o santo sendo misturado com profano. O povo adorava outros deuses e a Deus também, e era uma misturada doida, danada. E Deus dizendo a Amós: Amós, eu não concordo com isso, eu não quero esse tipo de adoração. Os cultos de Israel eram meticulosamente, rigorosamente obedeciam às leis da Torá. As leis de Deuteronômio, eles traziam um sacrifício, eles faziam a adoração, eles adoravam a Deus. Só que a vida deles não condizia com o sacrifício. E Deus está dizendo para Amós: Amós, sacrifício, oferta sem vida, para mim é abominação, porque eu prezo a vida. Primeiro eu quero a vida diante do altar, e se a vida estiver diante do altar, daí eu aceito o sacrifício. É por isso que lá em Gênesis Deus disse para Caim: Caim, eu rejeito você e a sua oferta, porque não há como a sua oferta ser boa se você está sendo mal. Não há como a sua oferta ser aceitável se a sua vida não está sendo aceitável. E Deus está chamando Israel para que eles possam equiparar a sua vida com a sua oferta. De nada adianta pregar bem, cantar bem, liderar bem, oferecer sacrifícios de louvor. Talvez seja por isso que no capítulo 5 Deus diz através de Amós: eu, o Senhor, odeio as suas festas solenes. Eu odeio quando vocês se reúnem, porque o sacrifício está sobre o altar, mas a vida de vocês está distante de mim. E é tempo nessa noite de não oferecer somente sacrifício, mas de deitar a sua vida sobre o altar de Deus, porque Ele requer de nós santidade. Talvez você não conheça o livro de Amós, mas deve conhecer a sua principal visão, que quando Deus permite que Amós o veja com um prumo diante de Israel, Deus está com um prumo diante de Israel, e Ele fala: Amós, Israel para mim é um muro torto, é um muro torto, e eu com esse prumo vou medir a Israel. O prumo, acho que todos sabem, é um instrumento, é uma ferramenta para medir se o muro que está sendo construído está torto ou não. E eu pesquisei de todas as maneiras e percebi que não há outra maneira de se endireitar um muro a não ser derrubando. E Deus diz: todo cidadão, Amós, vai ter que passar pelo meu crivo, pelo meu prumo, porque só entra no céu quem for fiel de verdade. Ainda que eu tenha que derrubar Israel ao chão e permita que eles sejam cativos, eles só sairão daqui com a vida consagrada diante de Deus. O tempo já se foi. Não há outro caminho a não ser o da santidade, a não ser o da verdade. O Deus que mediu a Israel no passado mede continuadamente a sua igreja dia após dia. O prumo de Deus não saiu da terra, Ele continua na terra e Ele mede as ações dos cidadãos de bem e de mal. Hoje, qual é a sua postura? Até quando, diz o Senhor? Até quando? Vida dúbia. Eu quero saber se há entre nós alguém que quer aceitar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite
quer fazer parte desta família. Alguém que se desviou. Alguém que quer retornar para os caminhos de Deus. Faça um sinal assim. E nós estaremos orando pela sua vida. Até o final do culto, o convite está aberto. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos prepare para o arrebatamento. Porque o céu não se vive na eternidade. Não é uma trombeta que vai mudar a sua vida. O céu começa a se viver agora. É a partir de agora que se começa a viver o céu. É consequência da sua vida aqui você passar a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.